Olá, turma, bom dia! Hoje nós vamos conhecer mais um gênero textual. O nosso gênero textual de hoje é Histórias em Quadrinhos, ou HQ. O que é história em quadrinhos? É um gênero textual, narrativo, contado em pequenos quadros em sequências, através de diálogo direto entre os seus personagens. Podemos encontrar esse gênero textual em revistas e jornais. A linguagem que podemos encontrar nesse gênero textual é a verbo-visual, verbal ou não verbal. Bom, quando a verbal aparece, nós temos escrita e também temos imagem na história. Já a não verbal somente vai apresentar imagem. Os elementos básicos para uma narrativa são enredo, que é a história em si, personagem, quem participa da história, tempo, como hoje, amanhã, o lugar onde tudo está acontecendo. E desfecho, como termina a história. Em geral, a história em quadrinhos termina com um desfecho inesperado, geralmente de humor. Uma característica marcante que temos na história em quadrinhos são os balões. Bom, os balões, eles vão trazer a informação da fala e o modo como os personagens se expressam na história. Balão narrador. Quando esse balão aparece, significa que quem está falando é o narrador da história, quem conta os fatos. Balão fala, se representa a fala normal do personagem. Balão coletivo. Esse balão representa que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Balão sussurro. Quando esse balão aparece, significa que o personagem está falando baixinho, cochichando. Balão pensamento. Quando este balão aparece no quadrinhos, significa que é o pensamento do personagem e não a fala. Balão grito. Quando esse balão aparece, significa que o personagem está gritando, falando muito alto. Uma outra característica muito marcante também na história em quadrinhos são as figuras de linguagem chamadas onomatopeias. Bom, essas onomatopeias são palavras que representam som, ou seja, o som vai estar escrito, tá? Observe os exemplos. Vamos revisar as características que temos nas histórias em quadrinhos, como, por exemplo, os quadros, que são as cenas da narrativa, as cenas da história. Os balões, que são falas e pensamentos dos personagens. Temos também a legenda, a fala do narrador, que pode ou não aparecer na história. As onomatopeias, que são as palavras que representam o som. Nós temos também o desenho, que são os personagens em si, os personagens que aparecem na HQ. As histórias em quadrinhos também são conhecidas como gibi, HQs, revista em quadrinhos. Muito importante, a diferença entre tirinha e HQ. Bom, os dois apresentam a mesma história, apresentam narrativas em quadros, em cenas que vão ser divididas em quadros. Mas, quando nós falamos em tirinha, nós temos histórias curtas com 2 ou 3 quadrinhos apresentando a narrativa com começo, meio e fim. Quando nós falamos em HQ, nós falamos de histórias mais longas, que apresentam mais quadrinhos, também narrativas, mas ele vai conter de 4 a mais quadrinhos para constituir uma história em quadrinhos. Não poderíamos falar de quadrinhos sem falar de Maurício de Souza, um cartunista e empresário de gênero humorístico brasileiro, criou a Turma da Mônica e ficou mundialmente conhecido pelo desenho. Por hoje é só. Muito obrigado por sua participação e até a próxima aula.